Vamos começar agora a resolver os exercícios da prática 13, que é sobre alocação dinâmica. Vão ser dois exercícios, o primeiro e o desafio dele, e o segundo exercício. Agora a gente pode vir aqui no enunciado, para a gente entender o primeiro, que chama alocação dinâmica de matrizes. Que o problema está pedindo para a gente escrever um programa para ler o número inteiro n do teclado, e criar dinamicamente a matriz quadrada n por n, de pontos flutuantes, importante. Aí está pedindo para a gente atribuir 0.0 a todas as suas posições. Aí está falando aqui que uma matriz de pontos flutuantes, na verdade, é um vetor de ponteiros, nesse caso de tamanho n, em que cada um desses n ponteiros aponta para um vetor de n pontos flutuantes. Aí está explicando que para a gente fazer essa alocação, para cada posição i do vetor, a gente tem que alocar um vetor de tamanho n de pontos flutuantes também dinamicamente. E atribuir 0.0 a cada uma das posições. E está falando no final para a gente imprimir a matriz. O desafio vai ser fazer essa alocação em uma função, mas aí vamos por partes. O exercício é bem focado na alocação, para a gente justamente exercitar esses conteúdos de alocação e tudo. Então, inicialmente aqui eu vou criar uma pasta, vou chamar de exercício 1. Já vou criar exercício 2 também, por causa daquele negócio do VS Code, que fica uma visualização estranha quando tem uma pasta só. Então aqui está o 1 e o 2. Aqui dentro da pasta 1, a gente pode criar o nosso arquivo, que eu vou chamar de matriz D, de dinâmica.c. Uma coisa que não lembro se o professor falou na aula, mas a gente, para usar a função que a gente vai usar para alocar dinamicamente, o malloc e o free, a gente precisa incluir a biblioteca stdlib. Então inicialmente vai incluir os cabeçalhos das bibliotecas que a gente vai usar. Então aqui a padrão de entrada e saída para a gente imprimir a matriz. E também a gente tem que incluir stdlib.h para a gente poder usar a biblioteca para usar as funções de alocação dinâmica. Agora a gente declara a função main. E aí, quais variáveis a gente vai precisar? Então a gente vai precisar de uma matriz. Então vai ser ponteiro para ponteiro de ponto flutuante. Então vai ser float matriz. Aí aqui asterisco asterisco. Então é um ponteiro de float. A gente vai precisar da dimensão, né? Então int n, vou chamar de n também, igual está no enunciado. E por enquanto é isso. Aí primeiro a gente vai ler a dimensão do teclado. Então aqui eu vou colocar digite a dimensão da matriz quadrada. A gente lê normalmente, usando scanf, %d porque a dimensão é um inteiro. Aqui a gente coloca o endereço de n. Então a partir daqui a gente já tem a nossa dimensão. E como eu tinha falado anteriormente em outras práticas, a gente usava aquele tamanho máximo quando justamente a gente não usava alocação dinâmica, porque a alocação dinâmica é o que permite a gente fazer de uma maneira mais correta a alocação de uma variável. Então nesse caso uma matriz que a gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho dela quando nosso código é compilado. Então a gente quer que em tempo de execução, ou seja, quando a pessoa estiver digitando, que essa alocação ocorra. Então para ficar de maneira correta a gente usa essa alocação dinâmica. Acredito que o professor falou isso na aula, mas é só para reforçar. Então aí como que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai pegar matriz, ou seja, o nome da nossa variável, que é um ponteiro de ponteiro. Então nesse caso ela vai apontar para a primeira posição desse vetor de ponteiros. Inicialmente a gente tem que fazer um caching
para o tipo de variável que a gente está alocando. Então aqui é um ponteiro de ponteiros de float. Aí depois disso a gente chama a função malloc. E aí os parâmetros dela, a gente vai ter que passar a quantidade de memória que a gente quer que seja alocada dinamicamente. Então a gente usa o n, que a gente acabou de descobrir do teclado, e multiplica pelo retorno da função sizeOf. E a gente passa qual que é o tipo dessa variável que a gente está declarando. No caso aqui é um vetor, né, porque a gente está declarando vários, então a gente está declarando uma quantidade n dessa variável, mas aqui a nossa variável vai ser do tipo ponteiro para float. Então a gente está declarando um vetor de ponteiro de float. E aí o retorno disso, que vai ser o endereço inicial desse vetor, a gente armazena na nossa variável matriz. Então aqui a gente informou que são n linhas, e agora para cada linha a gente tem que fazer essa alocação dinâmica de um vetor de n posições. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um laço, então aqui criar um laço for, com i indo de 0 até a nossa dimensão n, porque são n linhas. E aí para cada valor, nesse caso a gente vai acessar igual a gente acessa normalmente um vetor, então matriz de i, ou seja, vai estar matriz 0, matriz 1 até n-1, vai estar acessando cada uma dessas posições que a gente declarou, que são ponteiros para float, e aí a gente faz a alocação dinâmica de cada uma delas. Então a gente vai aqui, ó, fazer um caching de float ponteiro, então aqui é apenas um asterisco, porque cada um deles já vão ser os vetores que vão armazenar float mesmo. Então a primeira posição é um ponteiro para float, mas o que a gente vai alocar aqui, ó, então a gente vai no malloc, vai ser n vezes o tamanho das variáveis, que agora é float, então a gente está fazendo justamente esse vetor de floats, e isso vai ser feito para cada uma das linhas. Então percebam que a gente está acessando como um vetor, porque é justamente isso que o matriz é. Ele é um vetor de ponteiros de float, e agora para cada um desses ponteiros é um vetor de n posições. Então imagina, se a matriz não fosse quadrada, fosse dimensão n por m, aqui o n nosso está determinando a quantidade de linhas, ou seja, a quantidade de vetores que a gente tem, de ponteiros, e aqui a gente teria que colocar, por exemplo, o m, que aí seria a quantidade de elementos de cada um desses vetores. Mas como a nossa é quadrada, ambos aqui ficam n. Salvei aqui, não tem nenhum erro. Similar ao que eu tinha falado sobre arquivos, então sempre quando a gente abre um arquivo e a gente fecha, eu gosto também sempre que a gente aloca alguma coisa dinamicamente, como fica por parte do desenvolvedor, né, do programador, desalocar, porque isso aqui a gente está fazendo manualmente, a gente tem que fazer a desalocação também. Quando a gente faz estaticamente as declarações, o próprio computador vai desalocar a memória, vai alocar e desalocar. Mas aí é uma boa prática, a gente já alocou, agora a gente já faz a desalocação. Para isso a gente vai usar a função free. E uma coisa que eu acho que ajuda quando a gente fica sabendo é que para cada malloc que a gente deu, a gente tem que dar um free. Então, um erro comum que a gente pode pensar é fazer o free aqui de cara da matriz. Isso é errado porque esse free estaria desalocando justamente a alocação desses n vetores de ponteiros. Mas para cada um deles a gente fez uma alloc, ou seja, para cada um deles a gente alocou dinamicamente espaço de memória para guardar os floats. Então isso que a gente fez aqui não teria sido desalocado. Então para um problema pequeno que essa memória não faz falta para a gente, não ia dar um erro de compilação, não ia dar um erro na hora da execução, mas estaria errado. E aí, por isso que a alocação dinâmica é um pouco mais sutil para a gente perceber, porque muitas vezes a gente pode fazer alguma coisa que não é o melhor, que está errado, mas que não vai ter um impacto no que a gente está fazendo. Mas se a gente tivesse um programa mais complexo e essas alocações acontecessem várias vezes ao longo do programa, a quantidade de vezes que a gente não está desalocando alguma coisa poderia impactar no mau funcionamento da memória encher e tudo. Então, como que a gente faria essa desalocação de cada um desses vetores? Então, de maneira análoga que a gente fez aqui para alocar, a gente vai fazer um laço também.
Agora esse laço tem que ser antes daqui, porque a gente precisa desalocar isso antes de desalocar a variável que aponta para esses vetores. Então aqui a gente vem, faz um for, então, do mesmo jeito que a gente fez antes, porque são n linhas. A gente vem e dá um free para cada posição. Então o free é mais simples, mas é só para a gente, aquela coisa que eu falei é interessante da gente lembrar. Então para cada malloc a gente deu um free. Então aqui a gente deu n-1 malloc mais esse, então deu n mallocs. E aqui a gente deu n-1 free. E por último, o último free aqui da matriz. Então, desse jeito aqui a gente alocou e desalocou. Então, o que a gente quer fazer agora é no meio disso. Então, vindo aqui no enunciado, a gente quer atribuir o 0.0 a todas as posições e depois imprimir a matriz. Então, eu vou fazer aqui separado, mas depois eu vou colocar uma maneira da gente já inicializar quando a gente está alocando dinamicamente. Mas aqui é só para ficar de uma maneira mais fácil da gente lembrar, porque a gente já fez várias vezes esse acesso desse jeito em matriz. Então a gente vem aqui, cria um for de inteiros, tamanho n-1. Aqui dentro a gente vai criar um outro for de tamanho n também, um for dentro do for, e aqui para a gente acessar, a gente acessa igual a gente acessava a matriz estaticamente, porque isso aqui são que o primeiro índice a gente vai acessar qual vetor desse que a gente vai estar querendo, e aí para a gente acessar a posição desse vetor a gente usa o inteiro j, né? Esqueci de mudar aqui. Então aqui vai ser justamente matriz e j igual no exemplo lá tá 0.0. Vai ser só essa informação. Então a gente pode tirar as chaves. Então aqui. Agora para a gente imprimir, vou até colocar de maneira similar aqui. Int i, 0 a n. Aqui a gente coloca int j, de 0 a n. Aqui no final a gente vai colocar um printf para no final de cada linha a gente imprimir um /n, ou seja, a quebra de linha. Aqui dentro a gente imprime justamente o que a gente quer, que é a posição que está atual. Então a gente coloca aqui %. Vou colocar uma casa decimal, mas poderia colocar outras, né? Então %.1f, aqui a gente coloca matriz de i e de j. Vou colocar uma impressão aqui também só para a gente delimitar que a gente está imprimindo a matriz. Então /n aqui, matriz. Aqui a gente pode tirar essa que tem apenas uma instrução. O for de fora não pode porque tem o printf e o for. Então essa impressão ficaria assim. Agora a gente pode salvar, não apareceu nenhum erro aqui, agora a gente compila. Então, entro na pasta aqui, exercício 1, pode ver que está tudo criado, então a gente pode compilar, matriz d.c, chamar de matriz d também. Não deu erro, apareceu o executável aqui. A gente pode executar agora. Então a dimensão, vamos colocar por exemplo 3, imprimir a matriz. Eu esqueci de um espaço aqui, né? Cada valor a gente dá um espaço para ficar separado. Então só compilar de novo. Então, 3, por exemplo. Aí 0.0, 0.0, todos está dando /n. A gente pode, em vez de colocar 0 aqui, vamos colocar, sei lá, 3.4. A gente ver que está funcionando e não está simplesmente o padrão, né? Que, por sorte, pode ser que inicialize como 0, mas não é para a gente garantir. A gente não garante isso em si, então a gente tem que assumir que os valores são lixo lá quando a gente não colocou nada.
A gente pode vir aqui, vou colocar 4 agora. Vou colocar 8. É isso. A gente vê que está certo. Pode voltar para o 00. E o exercício 1 é isso mesmo. Aí a gente pode fazer o desafio aqui, que não é muito complicado, vão ser apenas algumas mudanças. Eu vou criar até outro arquivo aqui para a gente manter o que a gente fez, vou chamar desafio.c, mas vou copiar o que a gente já fez aqui, que vão ser apenas alguns ajustes. Então, o desafio está querendo que a gente justamente faça a alocação da matriz em uma função. Eu vou até fazer outras funções para deixar tudo modularizado. A gente pode começar, por exemplo, em vez de colocar essa inicialização separada, percebam que aqui nesse for a gente está percorrendo todas as linhas, né, da matriz. Então a gente está alocando cada linha esse vetor de n posições. Se a gente colocar chaves aqui, porque vai colocar mais de um comando, então após a gente ter feito essa alocação, a gente tem esse vetor matriz I está alocado. Então a gente pode pegar esse nosso for que a gente tinha feito aqui e colocar ele aqui dentro. Então percebam que a gente colocando isso, a gente está criando um laço J de 0 a N, e aqui a nossa matriz I está criada. Então isso aqui, esse I vai ficar fixo aqui, e a gente vai variar o J, ou seja, vai estar colocando todos os valores desse vetor matriz I como 0, 0. E aí vai estar fazendo isso após ter alocado. Então teria o mesmo comportamento e a gente faria a alocação e a inicialização juntas. Vamos só executar para vocês verem que... Vou até colocar um aqui, para vocês verem que está funcionando ainda. Então a gente agora compila o desafio.c, chamar de desafio mesmo. Então 5, tá certo. Voltar para o 0, 0 aqui. Então como que ficaria a nossa função de alocação? Então vou colocar aqui no próprio arquivo desafio.c, chamar de... Vai ser um procedimento primeiramente, não vai retornar nada, a gente vai fazer apenas a alocação. Chamar de aloca matriz. Então aqui, uma coisa que a gente tem que atentar. A gente criou essa variável matriz ponteiro para ponteiro e a gente fez a alocação antes aqui no main. Para a gente fazer essa alocação numa função e a gente quer que reflita nessa nossa variável chamada matriz aqui fora, a gente tem que fazer essa passagem de parâmetros por referência. E aí pode dar uma confusão, mas o que a gente vai receber aqui não vai ser um ponteiro de ponteiro. Porque se a gente recebesse isso, a gente estaria criando uma cópia da nossa variável. E a gente quer passar por referência, porque se a gente passasse uma cópia e fizer a alocação no escopo daqui de dentro, isso não iria refletir na matriz de fora. Então o que guardaria o endereço que a gente quer da alocação dinâmica, então faria a alocação e retorna esse endereço que a gente está armazenando aqui fora nessa nossa variável. Se a gente colocasse aqui dentro uma variável que é ponteiro para ponteiro, ela que guardaria isso e não a nossa variável lá de fora. Então para a gente fazer isso de maneira correta, o que a gente vai receber aqui vai ser, na verdade, a matriz vai ser float de ponteiro, ponteiro, ponteiro. Então é um ponteiro para um ponteiro de ponteiro. Então a gente adicionou um asterisco a mais aqui para ser justamente essa passagem por referência. Então a gente tem que tomar cuidado que as nossas operações vão ser diferentes do que a gente fez aqui. Eu vou chamar ela de match, por exemplo, só para não ser a mesma coisa. Poderia, mas só para não confundir. E aqui a gente vai receber também o tamanho. E uma coisa que eu achei interessante a gente colocar é, por exemplo, colocar o valor inicial. Então, vou colocar assim, inicial. Que vai ser esse valor que a gente está colocando aqui como 00, mas que poderia ser outro, né? Então, vamos ver como é que fica aqui.
Então, primeiro, a gente teria esse n, a gente teria o valor inicial e a gente teria o nosso ponteiro para a nossa matriz. Então, a gente vai pegar isso aqui, do jeito que está, recortar e colar aqui. Primeiro, aqui não seria matriz, seria mat, que a gente criou como mat ali em cima, né? Vamos apagar nos outros também. Onde a gente quer guardar esse endereço da alocação dinâmica, ela vai retornar aqui, é no asterisco mat. Como essa variável é um ponteiro para a nossa matriz que a gente vai passar como parâmetro, o conteúdo dessa nossa variável que está aqui vai ser justamente o endereço da onde a gente criou lá fora. Então aqui a gente está fazendo justamente a atribuição dessa alocação na nossa variável no main. Então aqui a gente vai ter que fazer de maneira similar, só que a gente tem que atentar que esse acesso aqui usando o índice tem precedência em relação ao asterisco. Então o que a gente tem que fazer é colocar um asterisco e o parênteses aqui, porque o que a gente quer? A nossa variável lá de fora, então a gente está usando o asterisco mat, igual a gente colocou aqui, a gente está acessando onde que é esse endereço, então qual posição desse vetor que a gente vai declarar um vetor aqui de n posições. Então essa declaração daqui dentro fica da mesma maneira, mas esse acesso fica desse jeito, a gente tem que atentar a isso. E aqui de maneira similar vai ser colocando o asterisco e parênteses. Então aqui a gente tem o acesso da nossa variável lá fora, acessa o índice i, que vai ser justamente qual linha, e o índice j, que é qual coluna que a gente acabou de declarar dinamicamente. E aí, em vez de a gente colocar o 0.0, a gente pode colocar aqui inicial. Então a gente pode definir na chamada da função qual que é o valor inicial da matriz. Então aqui a gente vem e faz a chamada dessa nossa função. Então vai ser aloca matriz, a gente vai passar o endereço da nossa variável, então tem que tomar esse cuidado também. Como a gente está passando por referência, a gente quer que a variável lá de dentro aponte para o endereço dessa nossa variável aqui de fora, da matriz. A gente coloca o tamanho, né, o n, e vou colocar aqui 1.2 para a gente ver se está funcionando, depois a gente coloca o 0.0. Agora, parecido com isso, a gente vai fazer para desalocação, que eu acho que o professor não pediu, mas eu acho que é interessante a gente fazer também. Então a gente vai aqui, void desaloca. Então colocar desaloca fica feio, né? Libera matriz. Aqui na desalocação a gente precisa saber apenas da nossa variável. Então a gente faz um mat para apontar para ela também, igual lá em cima. E o tamanho, a gente não precisa saber do valor inicial, né? A gente vem aqui e pega, igual a gente fez aqui. A gente pode recortar, igual estava aqui antes. Só que para a gente acessar aqui, tem que ser igual a gente acessou lá na outra função. Então a gente coloca parênteses aqui. Tem que apagar aqui, porque a gente chamou de mat, né? Então, vamos ver se os erros somem. Aí. Então a gente fez a desalocação da matriz que a gente alocou ali em cima. Então a gente pode, depois da impressão aqui, chamar libera matriz, passando o endereço da nossa matriz e a dimensão. E também, só para terminar de deixar nosso código totalmente modularizado, vou fazer a impressão da matriz também em função. A gente coloca assim, imprime matriz. A gente coloca os mesmos parâmetros, então a gente coloca aqui ponteiro de ponteiro de ponteiro de float, chamar de mat, e aqui o tamanho.
aqui para a gente acessar da mesma maneira de antes. Então, coloco parênteses aqui por causa da precedência e apago o resto aqui, que fica apenas o nome que a gente deu ela aqui em cima. A gente pode ver que não está sem nenhum erro. Uma coisa que vocês podem fazer, que eu vou fazer aqui, é colocar num módulo, que a gente teria o módulo certinho aqui das nossas funções, mas aqui para a compilação ficar mais rápida, eu só vou colocar as funções e não criar um ponto H. Então aqui a gente coloca o endereço matriz e o tamanho. Então o nosso código ficou bem pequeno aqui. Agora para a gente testar, a gente vem aqui, vamos fazer a compilação de novo. E agora a gente executa. Eu executei o errado, né? Então a gente compila. E para executar o desafio, vamos colocar 7. Aí. Esse 1.0 foi porque eu coloquei aqui errado, né? Não era int, é float. Então, o valor inicial a gente vai colocar aqui é um float. Então, a gente tinha feito... Ele tinha truncado o valor para apenas o valor inteiro do que a gente colocou, né? Então, agora vamos ver se está da maneira certa. A gente compila de novo. Tem desafio. Então, 1.2. A gente pode colocar agora o 0.0. Aí, ficou da maneira correta. Então agora a gente terminou o desafio e no próximo vídeo a gente faz o exercício 2.